Olá, eu estarei iniciando a aula de hoje falando sobre a hidrosfera, a água no planeta Terra, para a turma do sexto ano. Bom, a água no planeta Terra. A maior parte da litosfera, que corresponde à camada mais sólida do planeta Terra, é coberta por água. Do volume total de água do planeta, aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos em estado líquido. Tá? Você já deve saber que a água dos mares e dos oceanos ela é salgada, ou seja, vai conter muito mais sais minerais, entre os quais o mais comum vai ser o cloreto de sódio, o conhecido sal de cozinha. Mas eu pergunto a vocês, por que a água do mar ela é salgada? Bom, à medida que os rios ele vai percorrer os continentes, eles carregam sais minerais que se soltam das rochas. Bom, esses sais eles irão se dissolver na água e acabam sendo lançados no mar. Ao longo de milhões de anos, esse processo tornou os mares cada vez mais salgados. Essa água não é apropriada para o consumo humano, isto é, ela não serve para beber, nem para cozinhar, nem para ser usada nas indústrias ou irrigação. Bom, a água que pode ser consumida, ela vai ser encontrada principalmente nos rios e nos lagos, mas também é uma água infiltrada nos espaços entre as partículas do solo e entre as rochas do subsolo, formando reservatórios subterrâneos. Os chamados lençóis de água ou lençóis freáticos ou águas subterrâneas. Nesse caso, a água vai apresentar uma concentração de sais muito inferior à da água do mar e é chamada de água doce, pois não tem aquele gosto salgado que a gente sabe, tá? Essa água ela vai corresponder a pouco menos de 1% de água do planeta. É a água que, depois de ser tratada, ela pode ser usada na agricultura, na indústria e no consumo doméstico, para beber, para cozinhar e para higienizar o corpo e fazer limpeza, certo? Pouco mais de 2% da água do planeta encontra-se no estado sólido, em forma de grandes massas do gelo, as geleiras. Nas regiões próximas aos polos e no topo de grandes montanhas muito elevadas, essa água que contém poucos sais também é água doce, tá? O gráfico ele vai informar que cada 100 litros de água do planeta, cerca de 97 litros são de água salgada e 3 litros de água doce, tá? Desses 3 litros, pouco mais de 2 litros estão congelados. Então, sobra pouco menos de 1 litro de água doce no estado líquido para cada 100 litros de água disponível no planeta. Nos seres vivos, as substâncias que existem em maior quantidade é a água. Nos seres humanos, ela corresponde a cerca de 70% da massa de uma pessoa. Isso significa que um indivíduo de 70 kg contém quase 50 kg de água. No interior dos seres humanos, dos seres vivos, ocorrem diversas transformações químicas, também chamadas reações químicas. Dizemos que ocorre uma transformação ou uma reação química quando uma substância se transforma em outra. Por exemplo, quando um pedaço de papel ou uma parafina de uma vela, ela queimam. Esses materiais eles se transformam em novas substâncias, como gás carbônico e o vapor de água, tá? Em um organismo vivo, a maioria das transformações químicas só ocorre quando as substâncias estão dissolvidas em água. E sem essas transformações químicas, não há vida. A água também transporta substâncias pelo interior do corpo dos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, o sangue transporta várias substâncias dissolvidas na água. E muitas substâncias inúteis ou prejudiciais ao organismo são eliminadas na urina, também dissolvidas em água.
Em alguns animais, incluindo o ser humano, a água ajuda a regular a temperatura do corpo pela evaporação do suor. Quando o suor sobre a pele evapora, perdemos o calor, o que impede que a temperatura do corpo aumente muito. É fundamental beber uma quantidade adequada de água para repor a água que foi eliminada na urina e perdida pela transpiração. Quanto maior é a temperatura e mais seco está o ambiente, maior é a perda de água pela transpiração. Agora a gente vai falar um pouco sobre a mudança do estado físico, certo? Você já reparou que em um dia quente, um sorvete começa a derreter logo depois de ser retirado do congelador? Isso ocorre porque a água que compõe passa do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança de estado sólido para o estado líquido é conhecida como fusão. O processo de mudança do estado não ocorre apenas com a água, mas qualquer substância. Se quiséssemos que a água passe do estado líquido para o sólido, é só colocar no congelador. Essa mudança de estado é chamada de solidificação. Quando alguém cozinha, deve prestar muita atenção no que está fazendo, porque a água da panela pode secar e a comida ela pode queimar e grudar no fundo da panela. Mas para onde é que vai essa água? Vocês conseguiriam me dizer o que acontece com a água que estava naquela panela depois de ser muito aquecida? Com o aquecimento, a água da panela passa para o estado gasoso, transforma-se em vapor e mistura-se à atmosfera. A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. A vaporização ela vai acontecer geralmente de duas formas. Quando a água ela é aquecida, ela pode chegar a um ponto em que ferve e uma parte dela vai rapidamente passar para o estado gasoso, em um processo de ebulição, certo? Essa fervura ela vai se caracterizar pela formação de bolhas na água. Então, toda vez que você colocar uma panela no fogo para ferver e começar a borbulhar, é que está havendo um processo de ebulição, tá? A ebulição é uma forma rápida de vaporização. A vaporização ela também pode acontecer mais lentamente. Por exemplo, quando a roupa seca no varal, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, sem que haja fervura. É o processo de evaporação. A evaporação é uma forma lenta da vaporização, certo? Se você verificar o nível de água dentro de um copo, verá que ele continua igual, mesmo depois de se formarem as gotas na superfície externa. Isso quer dizer que não foi a passagem da água que molhou a superfície externa. Perceba que você está arriscando um palpite assim, que o aparecimento da água fora do corpo é por conta que foi aquecido, mas isso não é verdade. As pequenas gotas de água do lado de fora do copo se formam porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície do corpo que está a uma temperatura mais baixa. O vapor, então, passa o estado líquido, é condensado formando as gotículas, tá? Esse processo de condensação, liquefação, tá? Que você pode chamar um ou outro, é a passagem da água ou de qualquer outra substância do estado gasoso para o estado líquido. Você também pode observar a condensação se bocejar, soltar o ar pela boca, sobre um vidro ou um espelho. Você percebe que fica todo embaçado. Aquilo ali, aquele processo, tá? Essa reação do espelho ficar embaçado após o bochecho, são gotículas de água formadas por condensação. O vapor de água que sai misturado ao ar, que você expira, se condensa ao entrar em contato com o vidro, o que está em temperatura mais baixa. Mas é só esperar um pouco que essa água sobre o vidro começa a evaporar. Agora a gente vai falar sobre o ciclo da água. O ciclo da água, na natureza,
A água circula na natureza e muda de estado físico, passando pelos rios, pelos mares, pelo solo, pela atmosfera e pelo corpo dos seres vivos. É o ciclo da água, também chamado ciclo hidrológico. Bom, aos poucos, a água do oceano e rios, lagos, pântanos e solo, ela vai evaporar e passa pela atmosfera. Além disso, a água que as plantas retiram do solo também passa por mudança de estado, pelo processo de transpiração. Ela sai pelas folhas da planta na forma de vapor e passa para a atmosfera. O conjunto desses processos, a evaporação da água da superfície terrestre e a passagem do estado da água para vapor, através da transpiração das plantas, é chamado de evapotranspiração. Tá? Os animais também lançam a água no ambiente pela respiração. Há vapor de água no ar expirado, pela transpiração, pela urina e pelas fezes. Quando o vapor de água se condensa na atmosfera, pode formar as nuvens, ou a neblina, que são compostas de gotículas de água tão pequenas que as correntes de ar são suficientes para mantê-las flutuando. Quando muitas dessas pequenas gotas se agrupam e formam gotas maiores e mais pesadas, elas caem sob a forma de chuva. A parte da água da chuva cai nos rios, nos lagos e nos oceanos. Outra parte se infiltra no solo e pode ser absorvida pelas plantas. Ou então chega a uma camada mais profunda de rochas que não deixam a água passar, formando os lençóis freáticos. Essa água subterrânea, por sua vez, percorre o subsolo, que é a camada que fica embaixo do solo, e pode atingir rios, lagos e mares. Ela também pode aflorar naturalmente em alguns pontos da superfície do solo e formar as fontes ou nascentes de água, ou pode ser retirada dos poços escavados pelo ser humano, certo? Aqui está um mapa mental, tá? Mostrando um resumo sobre o ciclo da água, tá? Aqui a gente vai ver que a água ela vai garantir o movimento contínuo pelo meio físico e pelos seres vivos, tá? A fórmula da água H2O, a porcentagem de água disponível, tá? Que é 70% do planeta é coberto por água, a grande maioria está nos oceanos, o ciclo da água, a importância da água e algumas etapas importantes sobre o ciclo da água, tá? Tudo isso para fixar melhor o conteúdo. Logo em seguida, tem um exercício sobre tudo que a gente viu sobre a hidrosfera. Aqui tem, na primeira página do slide do exercício, 5 questões, todas as questões abertas, se referindo tudo que foi estudado no primeiro slide postado no canal e o assunto agora apresentado. Na segunda parte, a gente vai ter mais 5 questões, totalizando 10, todas as questões abertas para melhorar a fixação.